Olá, amiga e amigo colecionador, tudo bem? Você está no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria e hoje nós vamos tratar de tema polêmico. Ninguém quer tratar desses temas nos seus canais, é natural, porque, poxa, a pessoa quer levar para vocês diversão, né, etc e tal. Né? As pessoas hoje querem, ainda mais com pandemia, né? Vamos nos distrair, nos divertir. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em levar informação sobre colecionismo e de temas que estão aí, né, em voga. Né? A galera está discutindo nas redes sociais, da discussão, da briga, da debates interessantes. Nós temos sempre que procurar ouvir ao outro. E nesse vídeo que eu vou mais prezar é que você deixe o seu comentário, porque sobre esse tema eu tenho a minha opinião. Eu não vou dizer que a minha opinião seja a opinião correta, que ela seja somente a mais pura verdade, única verdade. Nesse tema eu compreendo os dois lados dessa questão. Eu compreendo o lado onde eu tenho para onde mais ou menos eu me volto, para onde mais ou menos a minha opinião se volta, tá? E eu compreendo plenamente o outro lado também. E eu fico um pouco dividido. Eu quero a sua ajuda para resolver isso, tá? Então vamos combinar isso aí, tá? Do que eu vou tratar hoje? Eu vou tratar de relançamentos, de falsificações, bootlegs, cópias e por aí vai, tá? Agora, quando eu falo de relançamento, vamos começar falando de relançamento. O que eu estou falando? Como eu quero pensar sobre isso? Eu não estou tratando do relançamento, eu vou usar como exemplo, tá? O G.I. Joe, o Action Man, uma época, eles tiveram um relançamento, porém com uma roupagem muito diferente, tá? O que eu digo de roupagem? Eles pegaram aventuras antigas, tá? Vamos citar, por exemplo, o nosso Tubarão Feroz aqui. Eles pegaram, por exemplo, aquela aventura que foi lançada lá e pegaram a inspiração daquilo, fizeram uma aventura muito parecida em termos dos elementos que existiam ali, da cor da roupa, etc. e tal, porém com uma escultura, por exemplo, para a figura, completamente diferente. O rosto não era o mesmo, o corpo não era o mesmo. Havia diferença, por exemplo, o tubarão tinha uma escultura completamente nova, tá? Eu não estou falando desse tipo de relançamento. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, essa figura aqui do Comandos em Ação, do G.I. Joe de 3 polegadas e 75, tá? Esse é o item antigo da década de 80 e esse aqui é o comemorativo dos 25 anos, tá? Se você olhar, né, nós podemos dizer, é um relançamento? É um relançamento, tá? Mas ele tem uma característica de escultura completamente diferente. Tá? Então é um item, é um tipo de relançamento que eu acho muito interessante. Por quê? Você tem um item que é quase que completamente novo. Tá? Eu acho muito bacana, porque você pode ter os dois. Eu tenho os dois itens desse. Então, você dá quase que um prosseguimento àquilo. Às vezes isso fica de bom gosto, tá? Como eu acho que na coleção dos 25 anos, o que seguiu a partir disso ficou muito legal, eu gostei, tá? E você não agride, vamos dizer, entre aspas, lançando um item completamente igual. O que eu digo de agride? Aí é que vem a polêmica e a discussão. Vamos voltar a um vídeo meu. Lembra quando eu falei, os meus vídeos estão seguindo aquela cartilhazinha, né? Vem um atrás do outro ali, porque eu quero que nos meus vídeos um assunto leve ao outro. Então, pode notar que os meus vídeos, um assunto vai encaixando no outro. E esse vídeo que eu estou gravando agora, ele encaixa no assunto de patrimônio. Dá uma olhadinha lá nos meus vídeos antigos, tem 2 partes, tratando sobre patrimônio, a coleção enquanto patrimônio, tá? E o que ela representa em termos de patrimônio.
O que acontece? Um exemplo. Quando eu tinha lá, quando eu comecei a colecionar, que eu montei a minha barraquinha para abastecer minhas coleções, etc e tal, eu já contei, o que eu fazia? Eu criei uns cartõezinhos, eu ia de porta em porta buscando itens. E ali eu conseguia comandos em ação, eu conseguia Falcon, eu conseguia He-Man e por aí vai, né? Quer dizer, eu corria atrás, eu dedicava tempo, eu tinha um custo para isso, tá? E eu, na barraquinha, muita gente me oferecia esses itens também para eu comprar, e eu comprava esses itens, tá? E aí eu fui montando a minha coleção, o meu patrimônio, etc e tal. O que acontece com um colecionador que tem esses itens antigos e quando se depara com um relançamento idêntico, tá? Ou muito próximo? É natural que o item que ele tem original desvalorize, tá? E aí você vai me falar assim, ah, Bruno, que se dane, eu quero ter o item como ele era, né? Eu vou ficar satisfeito. E aí é que vem a discussão. Eu vejo muita gente desfazendo, principalmente na coleção de Falcon, da galera que tem os itens antigos, tá? Por quê? Infelizmente, algumas pessoas do mundo do Falcon, elas se posicionam um pouco de forma arrogante, dizendo assim, ah não, mas eu tenho aquele item antigo, lacrado, e não sei o que, e você não tem, e não sei o que lá. E aí o cara fica, né, danado da vida, aí quando é relançado, aí ele vai lá e sacaneia o outro, ó, tá vendo? Você tem aí o teu antigo aí, eu tô com um novinho igual, entendeu? Só que é aquilo que eu falo nos meus vídeos, nós temos que sempre pensar no outro lado, nos colocarmos no lugar do outro e termos respeito por essas coisas, tá? Eu, por exemplo, eu valorizo os itens antigos, tá? Para mim, é importante o colecionador correr atrás dos itens antigos. Eu acho que isso é uma forma clássica de se colecionar. Por quê? Porque eu venho do mundo do selo, tá? E eu vejo muita gente querendo desvalorizar os itens antigos porque estão havendo relançamentos, estão havendo cópias, estão havendo falsificações, etc e tal, né? E o que eu quero dizer, eu não sei se eu vou conseguir passar esse sentimento para você. O que eu quero dizer é que o item antigo, ele tem para o colecionador uma importância fundamental. Vou fazer um comparativo que eu acho que vai elucidar melhor, né, vai exemplificar melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, você resolve viajar. Outro dia eu estava até vendo um negócio sobre isso, estava passando uma cidade nos Estados Unidos e que vai exemplificar isso muito bem. Você resolve viajar para Veneza, por exemplo. Ah, vamos lá para Veneza, né? Conhecer arte, cultura, belas paisagens, né? Onde há séculos pessoas de importância para a história mundial pisaram ali, estiveram ali, né? Criaram as suas artes, etc. e tal. Existe uma representatividade histórica imensa ali. Só que nos Estados Unidos existe, por exemplo, um local lá que eles construíram uma Veneza nova para que as pessoas possam ir. Aí tem um monte de coisa lá igual. Eu ouvi falar, por exemplo, de uma cidade também na China, não sei se é uma realidade, você pode me contar aí nos comentários, que eles reproduziram cidades históricas para venderem apartamentos lá e as pessoas morarem, por exemplo, em lugares iguais a Paris, iguais a, sei lá, Frankfurt, né, e tal, e colocaram lá uma Torre Eiffel, etc e tal, e assim, e não vendeu aquilo não foi para frente. Por quê? Porque existe um valor histórico nas coisas, tá? E os itens antigos, eles possuem esse valor histórico, tá? Os itens antigos, eles têm essa marca do tempo, né? Então, acho que nós temos que dar importância
a isso. Quando eu vejo as pessoas falando mal disso, pô, você tem aquela roupinha de Falcon lá, toda desbotada, toda ferrada, eu tenho uma novinha aqui, muito melhor do que a sua, mas ela não tem o valor histórico. E é isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, eu coleciono selo. Aí tem selo que custa R$1.000, R$2.000, R$15.000, né? E muito mais até, tá? Aí um colega falou assim, cara, eu não entendo porque você coleciona selo. Tem as imagens todas desses selos lá na internet. Aí você pega a imagem, imprime, e aí você tem a mesma coisa, igualzinho. Gente, não é, nunca será, tá? Isso vale para todos os itens de colecionismo, tá? É óbvio que você vai ter algo igual, tá? Até novo, tá? Eu compreendo isso, tá? Eu tenho isso também, né? Já falei isso nos vídeos também. Eu também tenho a roupinha nova, o item novinho, que é igual, etc e tal. Só que para mim isso serve como um coringa, até eu conquistar aquele item antigo. Então, eu acho que entre essas duas opiniões tem que haver respeito, tá? É legal você ter lá aquilo para você satisfazer e relembrar, né, do que você viveu, do que você teve na infância, etc e tal. E é legal também você correr atrás do item original, tá? Do item de época. Então, acontece muito isso. E não é só um fator histórico para o colecionador, é um fator econômico também. Porque quando esses itens são relançados, desvaloriza a coleção da pessoa. E aí eu vejo muito o seguinte, as pessoas, elas têm uma opinião conforme o seu interesse pessoal. E isso não pode acontecer. Você tem que ter uma visão mais ampla sobre os problemas, tá? Você tem que aprender a escutar o outro e respeitar. Então, poxa, é uma questão assim muito delicada, tá? Que você tem que parar. Poxa, a pessoa pega... Vou citar um exemplo. Por exemplo, coleção Marvel Legends. Eu tinha o BAF. Para quem não sabe o que é BAF, nessas caixinhas, por exemplo, da Marvel Legends, vem uma com uma perninha, outra com um braço, outra cabeça. Aí você junta aquilo e monta uma figura, tá? É um BAF. E aí eu tinha um BAF, por exemplo, do Ares. Se eu não me engano, no mercado, aquele Ares, na época, estava custando assim em torno ali de uns R$1.200, R$1.500, tá? E aí a AliExpress começou a aparecer, a vender um Ares, não vou dizer igualzinho, mas praticamente igual ao Ares que eu tinha. E vendia lá, não me engano, não me lembro quanto saía, sei lá, vamos dizer R$150, para ficar 10% aí do valor, tá? Poxa, aí eu até comprei para ver. Gente, era muito parecido, só um tom de pele assim no pescoço ali, tinha uma diferença do pescoço para o rosto, etc e tal, que tinha diferença. Aí o Ares, que valia R$1.500, passou a valer 500, tá? Aí veio a Hasbro e relançou o Ares. Quer dizer, você tinha na AliExpress um bootleg, né, uma falsificação, uma cópia não oficial, e aí você tinha o BAF original, e aí a Hasbro relançou o Ares, tá? Muito parecido também, uma diferença às vezes ali na cor, etc e tal, mas melhorado até nessa questão de cor. Aí o que valia R$500 passou a valer 300, entendeu? Então o patrimônio do colecionador, que eu já disse em vídeo, tem importância, vai para o espaço. E aí a pessoa que tem o item diz assim, eu quero que se dane, eu não tenho, tá? Pô, relançou e é a minha possibilidade de ter. E aí é que as opiniões se dividem. Como fica a minha opinião? Eu compreendo os dois lados, tá? Só que eu, particularmente, eu tenho uma tendência
a preferir o item que não vem perfeitamente igual, não no sentido do que a Estrela está fazendo com o Falcon, tá? Não é isso. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui antes de falar do raio atômico aí que saiu agora. Meu próximo vídeo vai ser sobre o raio atômico, tratando disso, tá? O que eu prefiro é isso aqui. Vou mostrar para você. Aqui eu peguei uns exemplos aqui para que vocês compreendam, tá? Aqui na minha coleção. Por exemplo, esse aqui é o Mentor, tá? Man at Arms, se eu não me engano, que foi lançado. Esse aqui é o da Estrela, tá? O original da década de 80, tá? E esse aqui é o Mentor que foi lançado agora na coleção Origins, tá? Se você observar os dois, vou tentar colocar aqui na frente para que vocês possam olhar, para quem não conhece. Se você observar, os dois são muito parecidos, tá? Você observar acessórios, etc e tal, as cores, a escultura da figura. A escultura da figura ela é quase idêntica, tá? Com a diferença que nessa época, por exemplo, não veio o bigode dele, tá? E nessa eles já colocaram. Então esse é o tipo de relançamento que eu gosto, que eu prefiro. Por quê? Qual é a diferença dessa figura, falando a grosso modo? Essa figura aqui, eles colocaram mais articulações. Então eles mantêm a escultura básica do boneco a mesma, tá? E eles acrescentam articulações. Quer dizer, a pessoa que viveu essa época, ela pode comprar esse item, tá? Que é bem legal. Isso vai, vamos dizer assim, vai fazer com que a memória afetiva dela seja ativada, tá? Porém, existem diferenças entre eles, tá? Esse possui articulações, tá? Esse não possui, e alguns detalhes ali um pouco diferentes. E aí o colecionador, ele pode colecionar as duas coisas e não desvaloriza tanto o item original, o item antigo, tá? Eu, por exemplo, eu estou com os dois. Eu gostei tanto dessa coleção que eu não vivi a época. Eu já era pré-adolescente quando saiu o He-Man, eu não cheguei a brincar, mas eu gostei muito, eu achei uma ideia muito boa. Acho que a Mattel tem seguido na linha do He-Man. Obviamente existem suas críticas, esse vídeo não é sobre isso. Eu acho que a Mattel tem sido feliz em algumas questões relacionadas ao He-Man. Tinha Super 7 também lançou umas coisas legais, etc e tal. Mas, por exemplo, esse carinha aqui, o Visão. Esse Visão é da Marvel Universe. Eu tenho uma coleção de Marvel Universe bem, assim, não vou dizer completa, mas bem desenvolvida, vamos dizer assim. Sabe quanto eu paguei nessa figura aqui? Eu paguei R$420, tá? Há um tempo atrás, porque valia 800. Ela pintou para mim a 420, eu comprei na hora. Aí vem a AliExpress, lança a mesma figura, você compra, você traz, chega aqui por R$40, tá? 10% do valor de novo. Quanto passou a valer isso aqui? Nada, cara, nada, talvez um pouquinho mais ali. Então eu perco o meu patrimônio, tá? E assim, aí vem outra diferença. Por exemplo, a Hasbro, ela tem feito a linha eu coloquei aqui até o Yoda, da Star Wars Black, e ela tem feito relançamentos. Só que o que acontece? Iguais. Só que o que acontece? É uma coisa que eu já julgo diferente. Por quê? São figuras novas, são figuras do momento, tá? Então, o que acontece? Ela lança um Yoda, por exemplo, e como lançou uma determinada quantidade, ele começa a ficar escasso no mercado, ele valoriza, o que é natural. Mas é uma coleção que está em andamento, tá? E aí
A Hasbro já lançou uma série Arquivo, né, onde saíram algumas figuras iguais, né, teve o Yoda, teve o Anakin Skywalker, teve o Luke Skywalker com a roupa de piloto, teve aquele Bossk, o IG-88 e por aí vai. E aí essas figuras já saíram novamente, já saiu em relançamento algumas dessas figuras, em outros, eles mudam um pouco os nomes, mudam as caixas, etc. e tal. Então, isso aí eu já julgo um pouquinho diferente, desvaloriza o que o cara tem, o que ele pagou, etc. e tal, desvaloriza. Eu ainda sou um pouco a favor de que eles lancem e não relancem. Eu sei que você pode discordar de mim, mas porque eu ainda gosto de correr atrás daquela figura que se tornou rara, tá? Eu sou a favor disso. Foi lançado uma determinada quantidade, aquele item, o tempo foi passando e ele foi se tornando mais raro. E aí você começa a correr atrás daquilo, a economizar para você ter aí aquele item. Quando você conquista, você fica super feliz, é óbvio, né? Então, eu sou a favor disso, porque eu acho uma coisa mais justa, mais correta, tá? Mas eu compreendo o outro lado. Eu vou continuar falando sobre isso no vídeo 2, para não ficar longo, e que eu quero falar sobre outros assuntos, porque eu acho que esse assunto é bem complexo, tá? E não existe uma verdade única, uma opinião única sobre isso, e nós, eu e vocês, nós temos que estar sempre conversando para que as nossas opiniões possam ir se moldando, a gente possa ir revendo as opiniões que nós damos, tá? Eu estou meio dando uma de advogado do diabo aqui, né? Eu estou meio jogando questionamentos para que a gente possa refletir e pensar juntos, tá bom? Marca o seu sininho aí, se inscreve no canal, marca o seu sininho para o YouTube avisar você quando eu colocar o vídeo parte 2, tá bom? Beijo grande da alegria, assiste o outro lá, se não assistiu sobre patrimônio e está vendo esse aí, assiste o sobre patrimônio, sobre educação do colecionador, essa coisa toda, que isso influencia nisso tudo. Sobre educação é importante, porque eu estou botando tema polêmico aqui, aí vem aquela galera que ao invés de só conversar, vem me xingar. Calma, não me xinga não. Aqui é o canal da alegria, vamos devagar, é para ter alegria. Vamos lá, marca o sininho aí, galera. Beijo grande da alegria.